Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um texto bíblico que está no livro de Samuel. Nós começamos a ler o livro de Samuel e quando eu lia, como diria o professor meu, pastor Naim, que era africano, ele dizia: saltou aos meus olhos. A palavra saltou aos meus olhos. Essa palavra saltou aos meus olhos. Livro de Samuel, capítulo 1. Aliás, segundo Samuel. Segundo Samuel. Falei primeiro, mas segundo Samuel, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. Livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziklag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde vem? E ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador da notícia, disse: cheguei e por acaso ao monte de Gibeá, e eis que Saul estava aprontado sobre as suas lanças, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximaram dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. E ele perguntou: quem é você? E eu respondi: eu sou Amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs nessa noite sobre o seguinte tema: amparado no momento de sofrimento. Amparado no momento de sofrimento. Nessa época, bem diferente da nossa, um rei ou um guerreiro em que presenciava o seu exército ser derrotado, ele morria numa atitude de honra. O que era morrer numa atitude de honra? Na batalha, vencido, ferido, machucado, ele olhava para outro guerreiro e dizia: não me leve preso, mas me mate, para que eu tenha honra. E foi justamente isso que aconteceu nessa passagem. Saul pede para o soldado amalequita matá-lo, porque era uma maneira de honrar a dignidade e Saul como rei. Quando você assiste alguns filmes épicos assim, você percebe isso. Pois bem, esse moço foi até Davi falar para Davi sobre a morte de Saul. Difícil, né? Essa semana eu fiquei bem chocado, porque pessoas no Líbano, passeando, andando na sua rotina diária, foram surpreendidos com explosões de bip. As pessoas tinham bip e andando, caminhando em suas casas,
os biques começavam a explodir, matando tanto a pessoa que estava com bico, quanto pessoas que estavam em torno delas. Outra situação que chamou muito a minha atenção foi um libanês que, ao descer do aeroporto, depois de ter presenciado algo chocante, algo que de fato vai ficar marcado no coração desse libanês, desse jovem, é que ele estava trabalhando com o pai e o irmão, e eles foram surpreendidos por uma bomba que caiu onde eles estavam. O menino sobreviveu, e eles saíram nos escombros procurando o seu pai e seu irmão. Ele encontrou só o seu pai. E quando ele desembarcou no aeroporto, a família estava aguardando. E ele então viu a família, abraçou a família, começou a chorar, e o repórter perguntou para ele o que tinha acontecido. E ele contou tudo o que havia acontecido. E a dor dele é porque ele não tinha encontrado outro irmão. E quando você pergunta para alguém sobre um fato a qual ela está vivendo, ou ela viveu, é fazer com que a pessoa ela vá novamente ao lugar que ela viveu o trauma. Todas as vezes que nós conversamos com alguém que conta sobre algo que aconteceu com ela e que marcou a vida dela, você está levando ela para a situação aonde aconteceu o fato e que marcou a vida dela. Mas o que me chamou a atenção foi a família abraçar aquele jovem, acolhê-lo naquele momento de sofrimento. Aquele jovem trazia uma notícia consigo: o pai e o irmão tinham morrido. Que notícia difícil e triste de dar, não é? Não sei se vocês já passaram por isso, mas um dia, era 4:30 da manhã, meu celular tocou. E celular tocar de madrugada não é um bom sinal. É difícil. Eu atendi. E era um presbítero da minha igreja. Ele estava numa outra cidade com o seu irmão, cuidando do seu irmão, quando ele veio a falecer. E ele me ligou dizendo: pastor, dá para você ir lá na casa da minha mãe, falar com ela e dar a notícia que o filho dela morreu? 4:30 da manhã, eu saí de casa. Imagina como eu saí orando a Deus. Falei: Senhor, o que eu vou falar para esta mãe? Como que eu vou dar essa notícia? Quando eu cheguei na casa, a família estava me esperando, os filhos todos na porta, a mãe estava dormindo. A hora que eu cheguei e falei: pastor, ainda bem que o senhor chegou. Aí uma das filhas falou: pastor, aguarda aí que eu vou entrar para ver se ela está vestida para ela te receber. Eu vou falar para ela que você tem um assunto para tratar com ela. Que assunto que você tem para tratar com alguém 4:30 da manhã? Me fala. Que assunto é esse? E a filha foi, ela estava com a roupa de dormir, e a filha falou: pastor, pode entrar. A reação da mãe foi de olhar para mim, e eu que era portador de uma notícia, ela, com a hora que me viu, começou a orar. Ela levantava as mãos e orava: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou. E eu agradeço a Ti pelo tempo que eu pude conviver com meu filho. O que eu falei? Nada. Só abracei, chorei com ela e disse: de fato, o seu filho, ele está no lugar dele. O seu filho voltou para casa, voltou para o seio do Senhor. Davi está recebendo uma notícia de que o seu sogro morreu. Davi está recebendo uma notícia de que o seu melhor amigo, que era o seu genro, também tinha morrido.
Eu fico pensando aqui nessa cena, tanto para quem deu a notícia, que não é uma tarefa muito fácil, quanto para aquele que está recebendo a notícia. É tão difícil esses momentos, que só Deus para amparar, para abençoar, para de fato dar condições para que aquele momento tão triste, tão difícil, aqueles que estão envolvidos suportem. Foi o meu ex-marido, o pai dele, que não acompanha, mas a madrasta, me chamou, como você falou, 4 horas da manhã. E eu sabia que o menino não estava bem. Estava fazendo tratamento, não. Quando eles me chamaram, só foi eu e minha filha no escuro, assim, do nada, assim. Aí eu pensei, aí as lágrimas, né, normal. Aí ela me levaram na cabeça. Eles viram já adulto, em cima de uma cama, não mais respirando, é muito difícil. É muito difícil, né? Então demorou muito para eu aceitar. Hoje em dia faz o quê? Fez 9, 10 anos, quase. Mas no início eu tentei, né? Não é aceitar. Mas o que Jesus me livre. Amém. Glória a Deus por isso. Eu não entreguei a vida para ele. Isso. Amém. Amém. Você vê que Deus cuida, ampara no momento de sofrimento. Deus amparou a senhora no momento do seu sofrimento. E Davi, ao receber aquela notícia, eram 2 pessoas que ele amava. Ele amava tanto Saul quanto ele amava Jonatas. E não é fácil realmente. Mas o que me chama a atenção, e aí eu me identifico, e eu creio que você também pode se identificar e pode se situar numa cena como essa, porque nós, como seres humanos, nós passamos por momentos difíceis, de sofrimento, de perdas, e não é fácil realmente, porque mais que a gente tente e pense que nós temos condições e nós sabemos lidar com essas situações, nós nos abalamos, ficamos abalados. Mas quando eu olho para o texto e vejo como Davi ficou abalado com a notícia, ficou triste, a reação dele foi de chorar, eu vejo as pessoas que estavam em torno dele. As pessoas que estavam em torno dele se compadeceram dele, foram solidários a ele. E quanto de nós estamos aqui, às vezes passando por um momento complicado, difícil? Nós estamos no Setembro Amarelo, e eu fico pensando nas pessoas, porque é um mês que traz uma conscientização sobre o suicídio, e eu acho isso formidável, porque, de certa maneira, não deveria ser só setembro, deveria ser o ano inteiro, mas para nós, eu e você, entendemos um pouco sobre essa realidade, porque existem ainda muitos paradigmas, existe muito ainda reações da nossa parte, olhando para essas situações, nas quais nós achamos tantas coisas, mas são pessoas que sofrem, e são pessoas que tiveram a sua história marcadas por algumas situações, e são pessoas que devem ser amadas, devem ser cuidadas, devem ser assistidas, mesmo que nós sabemos que pessoas numa situação como essa, elas carecem de atenção, elas precisam mais falar do que ela ouvir o que você tem para falar para ela. E pessoas assim,
ela chega num estágio da vida dela que acontece algo dentro de si que leva ela a pensar sobre isso. E ela pensa sobre isso como uma solução. Ela pensa sobre isso como algo que vai amenizar o sofrimento dela. Aliás, ela vai amenizar o sofrimento do outro, nem o dela. Mas você também pode estar aqui passando por um sofrimento diferente dessas pessoas. E se tem pessoas me ouvindo a respeito dessa situação, qualquer que seja, tem uma esperança. Deus é a esperança. Deus é a nossa esperança. A vida não pode acabar em nós mesmos. A vida não pode acabar na forma como eu penso sobre a vida, ou como eu soluciono a vida. Mas existe algo que vai para além disso, que é Deus. Deus se importa com a vida, Ele se importa conosco. Se nós estamos aqui e isso está sendo tratado nessa noite, é porque Deus, de alguma maneira, quer tratar de nós, dos nossos sofrimentos. Porque nós olhamos aparentemente as pessoas e nós não vemos o sofrimento delas, a não ser que ela expresse, a não ser que seja algo que a gente saiba. A gente sabe que tem pessoas sofrendo no hospital, porque ela está internada. Tem pessoas que estão sofrendo porque está vendo pessoas da família sofrendo. Tem pessoas que estão sofrendo porque algo aconteceu com ela de fato e envolveu ela. Mas isso não significa que Deus não a trate. Não significa que Deus não cuide. Não significa que Deus não ampare, porque Deus ampara, Deus assiste, Deus cuida. Deus, Ele não nos deixou. Deus não nos desamparou. É que muitas vezes o sofrimento nos faz perder Deus de vista. Você não viu o Salmo? Oh, a minha alma está batida. E as pessoas dizendo, aonde está teu Deus? Isso, pessoas olhando de fora. E às vezes nós que estamos envolvidos no sofrimento, nós começamos a perguntar, aonde está o Senhor Deus? Por que eu estou passando por isso? Mas não é que Deus esteja ausente. É que o sofrimento faz a gente não enxergar Deus. O desespero faz a gente não enxergar Deus. A dor faz a gente não enxergar a Deus. E que bom que dentro dessa condição, não que eu queira que você vivencie isso, que você sinta isso. Quando eu digo que bom, é porque mesmo que você não perceba, Deus está ali com você. Ele está cuidando de você. Ele está tratando de você na sua dor, no seu sofrimento, naquilo que você passou e que levou a você a sentir isso. Porque parece que quando nós passamos por isso, as coisas não estão acontecendo. Parece que nós não estamos sendo cuidados. Parece que Deus não está se importando conosco, mas Ele está. Quantos de nós passamos por situações assim e fomos assistidos por Deus, fomos amparados por Deus, Deus cuidou da nossa dor, daquela dor que era consequência de um sofrimento terrível, e Deus cuidou, Deus tratou de você. Não que você esqueceu do acontecimento, porque nós não esquecemos dos acontecimentos, nós não esquecemos. Mas nós somos cuidados de Deus de tal maneira que quando nós olhamos para esses acontecimentos, nós não voltamos lá, naquele momento que nos causou sofrimento, porque Deus trata, Deus cuida. De que maneira nós podemos entender isso no texto? De que nós precisamos de pessoas do nosso lado.
Nós precisamos ter pessoas, família, amigos, a igreja. Nós precisamos ser uma igreja presente na vida das pessoas, se solidarizando com elas, se importando com elas, assim como você deve também no momento da sua dificuldade, do seu sofrimento, a gente se solidarizar com você, se importar com você. Versículo 11: Então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído ao sono. Queridos e queridas, não tem como nós vivermos sem amparos, sem pessoas por perto de nós. Não tem como nós vivermos sozinhos. Não tem como nós passarmos por situações que às vezes nos envolvem sem ter aqueles que no momento que nós estivermos passando por situações complicadas venham nos abraçar, venham amenizar a situação que acaba nos afligindo, que acaba nos afetando, que acaba causando dor, que acaba causando sofrimento. Nós precisamos nos cercar de pessoas que percebam isso, que se importem e que no momento que nós precisamos, nós podemos contar com elas. Essa semana eu e a Gisele estávamos conversando e falamos justamente isso. Quando nós chegamos aqui em Praia Grande, nós não conhecíamos vocês, nós não sabíamos quem eram vocês, e vocês também não sabiam quem era nós. E a primeira conversa que nós tivemos foi: se nós precisarmos de alguém, se nós passarmos por algum momento difícil, para quem nós vamos ligar? Para quem nós vamos recorrer? Para quem nós vamos gritar por socorro? E nós dizemos: se nós estamos distantes da nossa família, Deus nos deu uma família da fé. Então, a nossa conversa, nós chegamos à conclusão que eles a quem, no momento difícil, que nos iriam socorrer, que ouviriam nosso grito, é a família da fé. E nós precisamos ter essa consciência de que todos nós estamos sujeitos a passar alguma adversidade, e que às vezes você não espera, e que você às vezes é pegado de surpresa, e você precisa saber quem é aquele que vai te acolher, para te dar força, para te ouvir, para chorar por você, porque é necessário. Nós precisamos disso, porque essas situações elas se tornam pesadas demais. E tem momento que nós pensamos que nós não vamos suportá-las. Sozinho é impossível suportá-las. E naquele momento, Davi, ao receber a notícia de Saul e de Jonatas, que eles haviam se morrido, mortos. Na verdade, mortos, não mortos, né? Mortos. Se não tivesse aquelas pessoas com ele ali, como seria aquele momento? Como seria o momento que você passou se não tivesse as pessoas naquele momento com você? Você já parou para pensar como seria difícil demais? Se na hora que você está desesperado, que você não sabe o que faz, mas vem alguém que te abraça, vem alguém que te ouve, vem alguém que fala: olha, eu vou orar com você. Você já parou para pensar que nesse momento, quando fizeram isso para você, o que isso de efeito causou na sua vida emocional e espiritual? Você percebeu que nesse momento que essa pessoa fez com você, o que Deus estava fazendo entre você e ela, na sua vida, no seu sofrimento, na sua dor, naquilo que causou tudo isso em você?
Você tem noção de que, a partir do momento que envolveu você numa tragédia, numa desgraça, Deus estava com você o tempo todo? E que naquele momento, um filho, uma filha de Deus, chorou com você, se entristeceu com você. E é nesses momentos que Deus, Ele nos ampara, Ele começa a tratar das nossas feridas, mesmo que dói demais, mesmo que pareça que nunca mais vai ser curado, mesmo você sabendo que parece que você nunca mais vai superar, e aí você supera, e aí Deus cuida de você, aí Deus trata dos seus ferimentos, do seu machucado e da sua dor. E mesmo que você esteja num momento em que não seja o melhor, mas que você está passando por um momento de dor, olhe para o seu lado. Olhe para o seu lado. Olha para o seu lado. Olha aqui. Você está na família da fé. Porque você precisa ser cuidado, você precisa ser cuidada. E a maneira de Deus cuidar de você, e cuidar de você, é através da igreja, é através da família, é através do esposo, é através da esposa. Você precisa estar cercado dessas pessoas. E nós, como igreja, nós precisamos estar conscientes de que eu cuido de você, e você cuida do outro, e Deus vai cuidando de você, e Deus, através de você, cuida do outro. Nós somos uma igreja cuidadora. Nós precisamos ser uma igreja cuidadora. Quando eu sei que você está numa situação, caiu de moto, eu vou lá de moto, eu com o pneu furado. Não dá. A minha mãe ficou doente quinta-feira passada. Eu estava no congresso. Está com Covid. Espera aí, o que nós podemos fazer? O que ela está precisando? Quer que eu saia daqui? Não precisa sair daqui, porque já estão indo. Alguém vai chegar, alguém vai fazer uma ligação, alguém vai demonstrar que se importa com você. Davi não precisou disso, porque ele estava ali com pessoas que gostavam dele, que amavam ele, que choraram junto com ele, ao receber a notícia de que pessoas queridas dele haviam morrido. Só assim eu e você conseguiremos enfrentarmos a vida, continuarmos na vida, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus nos amparará e que Deus nos cercará com pessoas assim, que nos amam, que se preocupam. É isso que ameniza os problemas da vida. Nós não podemos carregar os problemas para nós somente. Não carregue o seu problema somente com você. Isso não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Você vai adoecer. E nós estamos aqui, como a Bíblia mesmo diz, ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, confessar pecados uns aos outros. Essa é a unidade, essa é a orientação de Deus para a unidade de Cristo. Nós temos que suportar uns aos outros, amparar uns aos outros. Nós precisamos se preocupar uns com os outros. Nós devemos querer o bem uns dos outros. Porque se nós fizermos isso, irmãos, essa igreja vai ser uma igreja restauradora. Essa igreja vai ser uma igreja que cura. Essa igreja será uma igreja que as pessoas serão assistidas. E quando isso acontece, Deus se manifesta na nossa vida e na vida daqueles.
devemos amparar aqueles que precisam. E se você está aqui nesta noite e está precisando, o que nós podemos fazer de antemão é orar com você. Se você está com algum sofrimento, com algo no seu coração, e que você precisa falar para Deus, o amparo que eu posso te oferecer agora é se unir com você e orar a Deus e colocar o seu problema e a sua situação na mão dele. Mas eu não vou poder ficar diferente a você. A igreja não poderá ficar diferente a você. Porque nós nos fortalecemos na vida quando nós somos o esteio um do outro. Quando nós somos o esteio um do outro, nós damos condições para aquela pessoa conseguir enfrentar e vencer o momento que ela está passando. Qual é o seu momento? Vem que nós vamos orar. Eu quero convidar você para orar. Se você está passando por um momento de sofrimento e algo está te causando isso, nós temos aquele que pode cuidar de nós, que pode tratar do nosso sofrimento, da nossa dor, porque Ele nos ama, Ele se importa conosco. Fica aqui de frente, minha irmã. Isso. Senhor, sabemos que nós estamos sujeitos a acontecimentos que acabam marcando a nossa história, a nossa vida, e que geram em nós muitas vezes dor, sofrimento, a nossa alma fica abatida. Mas nessa noite, Senhor, eu creio em nome de Jesus que o Senhor está cuidando do coração das suas filhas, o Senhor está cuidando do coração do teu povo. Eu creio que o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor sabe que de fato nos afeta. O Senhor sabe que nós de fato precisamos. Nós precisamos do agir do Senhor em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, Senhor. Se nós estamos caindo por alguma razão, que o Senhor nos levante. Que nós, ó Deus, estamos sentindo enfraquecidos por conta do problema, que o Senhor nos fortaleça. Se aquilo que nós estamos passando, Senhor, é necessário que o Senhor tome uma providência em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Tome uma providência. Opera, Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Deus, Senhor, que o Senhor olhe para dentro de nós, veja se a nossa alma está batida, se a nossa alma está perturbada, Senhor. Traga calmaria, traga paz, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos desampara. Abençoe, Senhor Deus, as tuas filhas, e que nós possamos amparar um ao outro, que nós possamos estar juntos, e que nós possamos, ó Deus amado Pai, ser solidários no momento da tristeza, do sofrimento. Nem que for para a gente orar, nem que for para a gente chorar, nem que for para a gente jejuar, como os amigos e as pessoas que amavam Davi fizeram, Pai. Que nós também façamos isso em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E eu, como pastor, eu estou à disposição. Se você quiser conversar e partilhar daquilo que, de fato, está causando sofrimento em você, eu estou à disposição. E eu sei que eu também, quando eu preciso, tem pessoas que estão à minha disposição, que ouvem os meus sofrimentos, as minhas angústias, as minhas dores. Isso faz bem.